Ensinos do Alto. É o título que a gente deu para estudar o Sermão do Monte. E nós estamos caminhando já algumas semanas, sem pressa, sem pressa. Nós estamos saboreando essa palavra e nosso desejo, como sempre, né, e nós vamos expressar mais uma vez em oração, depois da leitura, é de que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine a sua vontade, que nos faça entender o que Ele quer nos dizer, que a gente aprenda a viver como cidadãos do reino. Nós mudamos de cidadania, não é mesmo? Aqui agora, nessa terra, nós somos embaixadores do reino do nosso Deus. Então, por favor, vamos ler aqui Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Quero ler hoje com você até o verso 12. Hoje nós vamos ler todo esse trecho, que é o trecho conhecido como trecho das bem-aventuranças. Está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê entendimento, clareza do que precisamos aprender da Tua parte nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você mora em Belo Horizonte, como eu, certamente você já enfrentou muita ladeira, né? Já subiu morro, muito morro. Eu pergunto aqui, quem é que sobe uma ladeira? Quem é que sobe um morro? Quem sobe uma montanha? Só quem precisa, irmão. Só quem precisa. Porque eu me lembro de... porque eu morava, né? Continuo morando num lugar alto, mas eu morava num lugar alto aqui da cidade e tinha que subir a pé sempre que chegava lá de ônibus, né? Descia num ponto de ônibus longe da minha casa, distante da minha casa, e tinha que subir aquilo a pé. Sabe, tinha dia que tudo que eu queria era uma carona, se alguém passasse, quem sabe, aquele sonho permanente, né? Passasse um amigo agora de carro para me dar uma carona, né? Normalmente não acontecia. Às vezes eu cheguei, eu me lembro de uma ocasião, talvez tenha sido a ocasião mais difícil na minha vida. Acho que foi a primeira educação física dura assim que eu tive no colégio, tempo de colégio. E eu lembro que eu achei que eu ia morrer, né, naquela educação física, e quando eu voltei para casa, vou te falar uma coisa, eu quase não conseguia andar, e eu olhava para o morro, e eu tinha que chegar em casa, e eu fui quase que me arrastando, acho que eu levei mais tempo para subir aquele morro do que o ônibus levou, lá do lugar onde eu estudava. Só quem precisa sobe uma ladeira, né? E esse é o conhecido Sermão do Monte. E às vezes a gente pensa que o Sermão do Monte é cheio de firulinhas bonitas, né? É uma poesia agradável, bom de ouvir. Mas o Sermão do Monte, ele é um ensino, às vezes, pesado de se ouvir. Ele é um ensino, assim, duro de se ouvir. Ele é um ensino que talvez você
possa ficar tão pressionado por ele, apertado por ele, que Jesus vai dizer para você, como disse para os discípulos, você não quer ir embora então? Então qual é a sua opção? Você quer uma outra opção? E aí nós que sabemos que não há outro caminho a não ser Jesus, que não há outra porta a não ser Jesus, que somente Ele nos leva até o Pai, nós vamos dizer como os discípulos, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Eu preciso subir esse monte, por mais alto que ele possa ser. Eu preciso andar nesse caminho. Eu preciso. E o Sermão do Monte, ele fala de uma mudança completa de vida, do caminho do bem-aventurado, daquele que é abençoado por Deus. Como eu posso ser abençoado por Deus? Eu preciso ser resgatado de um mundo ou de uma vida fracassada. Meu irmão, quero que você se lembre, precisa lembrar, que o estilo de vida, a proposta de vida do mundo é uma proposta de vida de morte. Uma contradição. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. O que Jesus vem dizer é de algo totalmente diferente daquilo que você e eu vivemos antes de conhecê-lo. E antes de conhecer Jesus, a nossa vida era uma vida fadada ao fracasso. Nós já podíamos vir experimentando muitos tipos de fracassos, mas mesmo que a sua vida aparentemente fosse uma vida que o mundo chama de uma vida de sucesso, talvez com um bom emprego, talvez com uma carreira bacana, talvez com uma aparência desejável, talvez você possa ser uma pessoa com 10 das 10 coisas que o mundo diz que são as coisas que fazem alguém ser bem-sucedido. Mas lá no fundo do seu coração você sabia que ao deitar no travesseiro não havia paz, não havia esperança. E a palavra de Jesus é uma palavra que muda completamente, ela te dá sentido verdadeiro para a vida, muito além do que os objetivos do mundo. Sabe, o contexto antes aqui de Jesus estar dizendo essas palavras no alto daquele monte, se você olha no capítulo 4, verso 17, diz assim, daí por diante Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele está então dizendo desse reino. E esse reino, ele parece assim muito diferente do que o mundo diz. Porque o reino de Deus, ele diz assim que os bem-aventurados, que são aqueles que entram nesse reino, que são os filhos desse reino, são os humildes de espírito que entram no reino. Não são os orgulhosos, não são os mais fortes, mas são aqueles que são humildes de espírito. E isso aí não é assim a ideia de uma pessoa pacata e assim, que não fala muito, uma pessoa... O humilde de espírito é aquele que sabe que não tem capacidade espiritual de agradar a Deus, não tem valores espirituais para alcançar o céu. É alguém que se vê como um pecador e que sabe que precisa do perdão de Deus. Portanto, é esse que se arrepende dos seus pecados e também que chora. São os que choram que são consolados. Os que choram não são os que estão tristes por alguma razão aí da vida, por alguma dificuldade pela qual estão passando. Mas são aqueles que choram por causa dos seus pecados e dizem, Deus, se o Senhor não me perdoar, eu não tenho condição. Esses que choram, são eles que são consolados, porque eles são perdoados por Deus. Não são os fortes, os guerreiros, mas sim os mansos que herdam a terra. E esse herdar a terra aqui é muito mais do que ganhar um lote, ou um terreno, ou ser governador de uma região, de um país. É herdar a terra, a Canaã celestial. São os mansos que herdam a terra, são eles que vencem à maneira de Deus as dificuldades da vida. E na semana anterior, o nosso foco esteve sobre essa expressão de que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. E eu quero começar frisando a nossa conversa de hoje por aqui.
essa expressão. O Senhor diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, e fome e sede são necessidades básicas da vida, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Não é alguém que fica aí torcendo para aquele que fez o mal ser condenado. Não é aquele que fica torcendo por uma justiça, né? Aquela famosa justiça de Deus. Entre os homens não tem justiça, que vem a justiça de Deus. Eu estou torcendo para ver o dia que aquele fulaninho, aquela fulaninha vai receber a paga de Deus. Uma pessoa que pensa assim a respeito do fulaninho e da fulaninha, ele não conhece o caráter de Deus. O caráter de Deus é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Essa justiça que o Senhor fala, ela é a justiça daquele que é justificado por Deus. Aquele que tem fome e sede da justiça conforme Deus. Em primeiro lugar, nós sabemos que a justiça ela é uma conformidade com a norma de Deus. Deixa eu explicar isso para você. Tem incontáveis caminhos, maneiras de viver, atitudes que levam à perdição. Mas só há um caminho que conduz ao céu. A lei de Deus é como se fosse a demarcação desse caminho, as placas que indicam como você continua seguindo em frente para chegar. Então, justiça de Deus é esse caminho de justiça, sabe? Até aqui no Sermão do Monte, várias vezes a Bíblia fala de justiça. Ela fala dos que são perseguidos por causa da justiça. Ela diz, mais adiante vai dizer que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Ela vai dizer que nós devemos ter atos de justiça. E também vai dizer que nós devemos buscar, ou seja, procurar o reino de Deus e a sua justiça. E então as outras coisas serão acrescentadas. Mas o grande dilema é que, mesmo que eu tenha essa demarcação do caminho, do que é justo, e a lei de Deus ela diz como é que eu poderia chegar lá, eu olho para mim como alguém que já passou por aquele caminho de ser humilde de espírito e reconheço que eu não tenho condição de cumprir a lei. E eu choro porque eu não tenho mérito algum e eu deveria, pela justiça de Deus, pela retidão de Deus, ser condenado. Mas essa justiça é o que a gente chama de justiça atributiva, aquela em que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Então eu sou perdoado. A justiça de Deus, ela é assim. Graças a Deus por isso. A justiça de Deus é que no seu amor, Ele pagou pelos nossos pecados. Então eu e você somos perdoados quando cremos no sacrifício de Jesus. Quando cremos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossa causa. E eu creio então que Deus, na sua providência, Ele enviou Jesus Cristo para que o preço fosse pago. Não, Deus não deixou passar o nosso pecado. O nosso pecado, ele tem como salário a morte. E esse salário chegou. Mas não chegou para mim nem para você. A morte chegou para Jesus. O que para nós seria morte eterna, caiu sobre Jesus. Jesus foi ao inferno por nossa causa. Ele morreu e por 3 dias esteve na morte e ressuscitou. Quando cremos assim, nós somos perdoados e justificados. Bom, até aí, pastor, você já tinha falado isso. Até semana passada, está se repetindo. Eu estou me repetindo por causa do foco de hoje. Aquilo que eu e você precisamos entender hoje, que é o que segue ali. Depois de tudo isso, o Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que nós estamos entendendo aqui? Muito claro. Quem é misericordioso alcança misericórdia. Mas como é que alguém pode ser misericordioso? Bom,
Primeiro você precisa saber que misericórdia, o significado dessa palavra ela é uma palavra composta, ou seja, duas palavras se juntam para formar essa palavra. A primeira palavra é miséria. E a segunda palavra é cardia, que é coração. Miséria, cardia, misericórdia. Coração colocado na miséria. É quando se coloca o coração na miséria do outro. Isso é ser misericordioso. É ter a capacidade de colocar o seu coração na miséria alheia. E o que a Bíblia diz aqui é que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas sendo nós pecadores, sendo eu quem eu sou, sendo você quem você é, e você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Será, então, que nós poderemos alcançar misericórdia? Irmãos, ninguém teve mais misericórdia do que o Senhor Jesus. Ele se colocou no nosso lugar. E isso, até mesmo de forma literal. Ele se colocou, ele colocou o seu coração na nossa miséria. Miséria é o quê? Total falta, carência completa, total falta de alguma coisa. Nós tínhamos nenhuma condição de chegarmos a Deus. Mas o Senhor Jesus colocou o seu coração nessa miséria, nessa falta de condição de chegar a Deus. Então, se os misericordiosos alcançam misericórdia, eu preciso também entender que os que alcançam misericórdia é que são misericordiosos. Vou explicar. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Jesus Cristo te amou antes que você o amasse. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. E Ele colocou, então, o seu coração na nossa miséria. De forma que os que alcançam misericórdia, nós alcançamos essa misericórdia de Deus. E talvez seria até melhor dizer que fomos alcançados por ela. Esses são os que podem ser misericordiosos. E eu vou explicar isso de uma forma bem simples, como Jesus Cristo também fez, para dizer a você qual é o critério da misericórdia que Deus quer ver em você. Para isso eu quero que você vire algumas páginas aí na sua Bíblia e vá para o capítulo 18 de Mateus. Jesus contou uma história, uma parábola, e ela deixa bem claro como funciona, como precisa funcionar a misericórdia. Eu quero começar pela pergunta que gerou a história. A pergunta que fizeram a Jesus. E que gerou a história que ele disse. A pergunta está nos versos 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois dessa pergunta, Jesus emendou com uma história mais que complementa e esclarece essa pergunta. Veja que, ao perguntar para Jesus quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, eu poderia trocar isso aqui pela pergunta: quantas vezes eu devo ser misericordioso com meu irmão? Porque, irmão, perdão é algo que só cabe em quem não merece. Perdão é o seguinte: se uma pessoa, olha a diferença entre perdão e desculpa. Se uma pessoa passou por você distraidamente aí na rua e te esbarrou em você, te deu um encontrão aí, te derrubou uma coisa que estava na sua mão, sem querer, uma coisa assim. O que ele disse para você? Me desculpe, não foi a minha intenção. Agora, quando alguém deliberadamente prejudica outra pessoa,
quando alguém trai a confiança de alguém, quando alguém prejudica fortemente alguém, aí não é desculpa. Não é desculpa. Porque não é sem querer. É porque eu quero alguma coisa que é sua, que eu roubo. Isso não é para se pedir desculpa. É para se pedir perdão. É porque eu não respeito a sua dignidade como pessoa que eu atropelo você, que eu desrespeito você. Isso não é para pedir desculpa, isso é para pedir perdão. Por quê? Porque alguém que deliberadamente machuca outra pessoa, esse alguém não merece perdão. Não merece. Por quê? Porque se eu atirar em alguém e essa pessoa morrer, não tem desculpa que remova a morte daquele que está caído e morto. E Deus trata com muita seriedade os pecados de todos nós. E nós devíamos tratar com seriedade também. Veja que, então, o perdão é algo que todas as vezes que nós recebemos sem merecer. Nós não merecemos perdão de Deus, mas nós recebemos perdão de Deus por meio de Jesus. Eu vou ler a história, acompanhe comigo. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Deixa eu dar uma parada aqui para dizer para você. Olha só, o valor aqui desses 10.000 talentos, se fosse de prata, se fosse de ouro, não importa, eu não vou ficar fazendo os cálculos aqui para você, mas é uma quantia impagável. Mesmo que ele vivesse 1000 anos e ele desse tudo para o seu Senhor, ele não pagaria, ainda não saldaria a dívida. Então o que ele está dizendo aqui, ser paciente comigo e tudo te pagarei, na verdade é um pedido de misericórdia, porque era impossível fazer isso. Então ele está pedindo: tenha misericórdia de mim. Não faça isso comigo, com a minha família. Não faça isso. E aí o Senhor daquele servo, verso 27, compadecendo-se, ou seja, tendo compaixão, tendo misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que tinha sido perdoado do que era imperdoável, aquele servo que tinha sido perdoado de uma dívida que ele não conseguiria pagar, ele encontrou um dos seus conservos. O que é um conservo? É um servo é um servo que também servia aquele mesmo Senhor que ele. Era uma pessoa como ele, um companheiro, um amigo. Uma pessoa que estava no mesmo nível que ele. Ele encontrou-se com um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Veja que a dívida desse amigo, desse conservo, desse companheiro, dessa pessoa igual a ele, não era pouca coisa. 100 denários era 100 dias de trabalho. Então, dá mais de 3 meses de salário. É um dinheiro considerável. Então, não é que fosse qualquer coisa, era um dinheiro considerável, mas era incomparável com o que ele tinha sido perdoado. No entanto, o que ele faz? Aqui diz assim, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. A pergunta é: o conservo devia a ele? Devia. É uma dívida. A dívida era verdadeira. Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Não é a mesma coisa que ele tinha dito lá?
que ele tinha pedido, que ele tinha implorado, o sujeito está implorando para ele. Só para esperar que eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Alguém viu e disse lá para o senhor que tinha perdoado. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, para sempre, né? Entregou aos verdugos para pagar a dívida impagável. Vai ficar na mão, os verdugos são os açoitadores. Vai ficar nas mãos deles até pagar? Do que é que o Senhor está falando aqui? Está falando de eternidade. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu irmão, eu quero dizer rapidamente para você, não vou pregar muito não, só vou te falar umas coisas muito rápidas. Primeira coisa aqui é o seguinte: Deus é justo e acerta contas, tá bom? Anota aí, que o Senhor é justo e acerta contas. Não me venha dizer que Deus, não, Deus é bom, Deus perdoa, Deus isso, Deus aquilo. Deus é um fato que Deus ajusta contas. E ele vai um dia dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era forasteiro e não me recebeste, estava nu, não me vestisse, estava enfermo na prisão, não me visitaste. Essa lista não termina aí. Ele poderia dizer: perdoei você e você jamais perdoou. Estendi o perdão. Esse perdoei aí precisa ser mais entendido, não tenho tempo para explicar aqui. Porque, na verdade, são os misericordiosos que alcançam misericórdia. Nem todos alcançarão misericórdia. Não pelo que fizeram, mas porque Deus estende a misericórdia a quem Ele quer. E eu quero dizer para você que é preciso sondar o seu coração. Porque se não há misericórdia no seu coração para com aquele que peca contra você, cuidado, para que você não esteja enganando a você mesmo e não seja você alguém que vai ouvir esse acerto de contas do Senhor. Se você não se arrepende disso, se você é alguém que não está nem aí, se para você, quando é o seu caso, você cai de joelhos e fala: Deus tem misericórdia, mas quando é o outro, você trata no olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se você é alguém que não tem misericórdia, se você é do time do nenhum direito a menos, e é interessante porque essa expressão, às vezes ela está dentro da sua casa, porque as pessoas com as quais você convive são pecadores, eles erram, sei disso. Eu sou um pecador, erro dentro da minha casa e a minha família erra comigo também. Acontece que se você tem vivido dessa forma, sem misericórdia, você tem a sua cadernetinha preta, onde você anota todos os pecados de todo mundo. Você guarda as mágoas, raiz de amargura vive no seu coração contra todos aqueles que te cercam. Cuidado, que você seja uma pessoa que não está sendo alcançado pela misericórdia de Deus. Antes tem sido um religioso. Devia cantar mais com o coração quebrantado aquela música que a gente cantou: quero me esvaziar de toda a religiosidade. Talvez você seja um religioso, cuidado. E a sua justiça, ela nem chega aos pés dos fariseus. E Jesus diz que a sua justiça tem que exceder a dos fariseus. A nossa justiça, irmãos, não está baseada em mérito. Então, nem seu, nem da pessoa que te ofende. Se você não estende perdão para quem te ofende, você precisa se lembrar das palavras que Deus diz a esse respeito. Olha o que Jesus diz aqui: meu Pai Celeste fará com vocês assim, igual aquele Senhor fez com
o servo que não perdoa o conservo. Se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Deus é misericordioso, mas Ele exige misericórdia. Ele quer que você faça aquilo que Ele fez por você. E eu vou dizer para você, é impossível a gente conseguir perdoar se a gente não lembrar de Jesus. Eu sei por que você não consegue perdoar. Não é porque o que a pessoa fez contra você é grave demais, não. É porque você se esquece do que você fez contra Jesus e contra Deus. Você não consegue perdoar é porque você não leva em conta que o seu perdão, ele custou caro demais, ele custou o sangue de Jesus. Você não tem dimensão do que Deus tem perdoado a você. É por isso que você fica guardando amargura e raiva e não perdoa e acumula e tem tomado atitudes contra o seu próximo sem nenhuma misericórdia. Cuidado. Deus é misericordioso, mas Ele exige misericórdia. E misericórdia exige sacrifício. Eu disse a você, lembrei a você, a misericórdia de Deus não foi Deus ficar lá do céu tendo dó de nós. A misericórdia de Deus, ela se concretizou com a vinda de Jesus à terra, com a morte de Jesus na cruz. Então, exigiu sacrifício de Deus. Exercer misericórdia exige de você sacrifício. Porque eu sei, eu entendo, a pessoa não merece perdão. Mas você perdoa porque você foi perdoado. Você exerce misericórdia porque você foi alcançado pela misericórdia. Os misericordiosos alcançam misericórdia. Os que são alcançados pela misericórdia se tornam misericordiosos. Essa é a lei do reino. Então, misericordiosos perdoam. Misericordiosos se sacrificam. Misericordiosos sabem que precisam amar o seu próximo. Aí eu podia lembrar da parábola do samaritano, mas eu só vou mencionar e você lembra dela. Quem é o seu próximo? E naquela parábola, Jesus denunciava que o próximo pode ser aquele que você nem conhece. Mas você sabe aonde que está faltando misericórdia? Dentro de casa. Entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que têm o mesmo sangue, entre pessoas que têm compromisso umas com as outras diante de Deus. Maridos que não perdoam, mulheres que não perdoam, filhos que não perdoam, pais que não perdoam, que não têm misericórdia daquele que está caído, daquele que está em falta, contra você. Não estou falando só de contra Deus, não. Contra Deus todos nós pecamos. A gente não perdoa quem nos ofende. Irmãos, somos todos nós assim. Todos nós temos dificuldade para perdoar. Todos nós clamamos por misericórdia. Mas quando nos é exigido ter essa misericórdia, nós temos dificuldade. Mas graças a Deus. Porque Deus não apenas exerceu misericórdia por nós na cruz, mas Ele também te dá o poder do Espírito Santo. Para que você, em nome de Jesus, por causa de Jesus, exercitando o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, ânimo longo, benignidade, que é fazer o bem a quem não merece, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito de Deus veio junto no pacote da salvação. A salvação, ela não é apenas aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, mas é a obra de Jesus Cristo ao enviar o Espírito Santo a você. Portanto, essa denúncia, essa palavra, ela só mexe com o seu coração, ela só confronta você. Se você é filho de Deus, se você é confrontado por essa palavra, então dê glória a Deus, porque você é filho de Deus. Só as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Agora escuta essa segunda parte,
que é o poder do Espírito Santo. Essas palavras de Jesus não são palavras vazias, inalcançáveis. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você pode ser misericordioso, você pode ser misericordiosa por causa do Espírito Santo que habita em você e que habita aí por causa da grande misericórdia de Deus que foi enviar Jesus por nós. Então a nossa oração agora precisa ser: Senhor Jesus, eu quero viver essa lei do reino, que é a lei da misericórdia. A lei de colocar o meu coração na miséria do outro quando ele pecar contra mim. A lei de colocar o meu coração na miséria do outro, que às vezes não faz por onde, mas o Senhor também me atendeu, sendo que eu não fazia por onde, e tantas vezes hoje ainda não faço, porque sou um pecador. Então, misericórdia, irmão, é algo que nós precisamos todos os dias para nós e que devemos estender todos os dias para os outros. Nós vamos orar, porque isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Isso é obra do Espírito. Por isso que a Bíblia diz: andai em Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, as vontades da carne. A sua carne não quer perdoar. A minha carne não quer perdoar. A minha carne quer exigir direito. A dívida 100 denários é dívida. Mas a misericórdia diz: abre mão. Toma a sua cruz. Siga Jesus. Vamos orar agora, para que Deus faça de nós pessoas misericordiosas. E assim nós vamos ser sal e luz. É assim que o mundo vai ver Jesus, porque ele vai ver o mesmo tipo de perdão na nossa vida. Vai ver que nós, pelo poder de Deus, estamos fazendo as obras de Deus, estamos fazendo a mesma coisa que Jesus fez por nós. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome agora, quebrantados, porque sabemos que o Senhor perdoa àquele que também perdoa. Ó Deus, o Senhor nos ensinou de diversas formas que o Senhor espera de nós a mesma atitude de Cristo Jesus. Ó Deus, às vezes perdoar é ser humilhado. Ó Deus, é aceitar aquilo que é inaceitável. Mas que o Senhor também aceitou. Porque o Senhor aceitou aquilo que é inaceitável. Como o Senhor, Deus Santo, pôde aceitar a nossa culpa, sendo que o Senhor é inocente? Senhor Deus, mas assim o Senhor aceitou a nossa culpa, e é porque o Senhor aceitou a nossa culpa que nós fomos curados, que nós fomos perdoados, que nós tivemos vida nova, que nós tivemos acesso a Jesus Cristo, a Deus Pai. É por causa da Tua obra de misericórdia, Deus. Senhor, mas nós reconhecemos que não procede de nós esse perdão. Ó Deus, a gente quer exigir, exigir e exigir. Senhor Deus, não deixa que a carne prevaleça na nossa vida. Ó Deus, os caminhos que aos homens parecem direitos continuam sendo caminhos de morte, de destruição. Mas o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Senhor se manifestou, ó Deus, com grande graça sobre a nossa vida, nos perdoando. E assim, Deus, mais uma vez, nós invocamos o Senhor e pedimos perdão, Senhor Deus, pelo coração duro que temos tido. E pedimos em nome de Jesus que o Espírito do Senhor frutifique em nós essa bondade, essa benignidade, esse amor, essa misericórdia. E assim, Deus, nós possamos viver em paz com o Senhor e em paz com todas as pessoas. Que nós já tenhamos o perdão preparado, Senhor Deus, antes que a falta aconteça contra nós, já tenhamos o coração preparado pelo Espírito do Senhor para perdoar. Senhor Deus, abençoa o Teu povo agora que ora junto comigo, que eles sejam alcançados pela Tua graça, Senhor Deus, fortalecidos no poder do Senhor e vivam uma vida digna do Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos perdoou e nos exigiu cumprir a lei, mas o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo para cumprirmos a lei e fazermos a Tua vontade. Nós queremos a Tua lei, Senhor, a lei que o Senhor escreveu no nosso coração, porque somos cidadãos do reino. Obrigado, Jesus, por essa graça. Deus, assim abençoa o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, faça de você uma pessoa misericordiosa, que se lembra
que foi perdoado e assim estende o perdão àquele que não merece, como você não merece o perdão de Deus, mas que precisa, como você precisa. Deus te deu uma semana abençoada, um resto de semana, né? E aí a gente se encontra no domingo, se Deus permitir, em nome de Jesus.